com o apoio técnico do Edson Freitas, do Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena e a direção geral é do Rodolfo Neves. Eu quero pedir para você mandar sua participação para cá, seu elogio, sua bronca, sua opinião, 971021493, 971021493, e você nos ajuda a fazer o Manhã Bandeirantes de hoje. Eu quero aproveitar que a Nath Luquez está aqui, e na pessoa da Nath Luquez eu quero cumprimentar os profissionais do rádio. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. Então eu quero mandar um grande abraço para todos os radialistas, os jornalistas, os técnicos, todo mundo que faz essa máquina funcionar. E se você quiser ver a gente aqui também, nós estamos no YouTube, viu? Estamos no YouTube. Você aciona lá o sininho, sempre que tiver alguma notificação você recebe, você acompanha a gente. Também estamos no portal bandmulti.com.br. Se você chegar no quintal da sua casa e fizer lá um sinal de fumaça igual os índios, a gente aparece lá também. Nós estamos em todos os lugares, tá bom? Para você não deixar de dizer que você não está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas. Bom dia, Nath Luquez. Bom dia, Edson. Bom dia a vocês, ouvintes. Já vamos iniciar com a previsão do tempo rapidinha para quem está em casa, já conseguir se preparar. Vai sair para viajar já hoje, porque tem gente, nós não, né, Edson, mas o pessoal viaja geralmente no carnaval. Só passeia. O pessoal, tipo Carol Cerqueira, entendeu? Isso, para nós, meros mortais, a gente está aqui trabalhando com o maior prazer e vamos prestar esse serviço para você, viu? Previsão para hoje é de períodos de sol agora pela manhã, aumento da nebulosidade a partir da tarde. Com o aumento da nebulosidade, possibilidade de temporal isolado aí e que podem trazer grande severidade, porque é associado a uma grande incidência de raios e chuvas localmente fortes. Agora, para o finalzão de semana, todo mundo tá aí na expectativa de como vai ser, se vai chover, se não vai. Para o final de semana, a expectativa é de tempo firme e quente. Então, quem vai curtir bloquinho, quem vai curtir aí o carnaval ao ar livre, vai ter presença marcante do sol o dia inteiro. A entrada de um ar mais seco limita o desenvolvimento das nuvens e, por isso, o tempo quente e seco. A previsão é de predomínio de sol. Em alguns lugares, em algumas localidades, o céu fica parcialmente nublado. Temperaturas mínimas altas previstas. O dia já começa abafado com 20 graus e as máximas ficam ali em torno dos 32 graus, com sensação térmica um pouquinho superior a isso. E aí sim, a gente recomenda a atenção redobrada aí quanto aos cuidados com a hidratação regular. Então vai sair, leve a garrafinha de água, porque a exposição ao sol e aos raios solares vai ser bem grande durante esse período do finalzão de semana. Agora, entre segunda e terça-feira, os indicativos para essa próxima semana sugerem um retorno gradual das instabilidades. Na segunda, ainda assim durante a manhã, teremos essas mesmas características, então tempo quente e predomínio de sol, mas durante a tarde da segunda-feira de carnaval, as nuvens terão condições para se desenvolver e aí sim podem resultar em pancadas de chuvas temporais, mas de caráter isolado, ou seja, chove em algumas localidades somente. Aí sim, na terça e na quarta a chuva retorna, chuva mais bem distribuídas devem ocorrer a partir da tarde de terça, que também tem chance aí de temporais severos e que aí sim exigem atenção. Então vai ser uma balança nas temperaturas e um tempo bem diferente. Sábado e domingo, tempo firme, e a partir da segunda tarde volta a chover. Então temos atenção redobrada quanto à hidratação durante sábado, domingo e segunda pela manhã. E à tarde de terça-feira aí a gente já fica com a atenção redobrada aí aos riscos associados pelas tempestades. Pessoal que está nos vendo aqui pelo YouTube, pela internet, perguntando assim, precisava vir enfeitada desse jeito? Precisava, hoje é carnaval, não é? Eu não tô vendo o seu brilho. Veio sem brilho? Olha bem que você... O brilho é natural, não é? Com a palavra as mulheres. Com certeza. O carnaval ele é sinônimo disso mesmo, de alegria, de encontros, liberdades, mas que para a festa termine apenas em boas memórias, a prevenção precisa fazer parte do bloco. Então, por isso, hoje a gente vai receber a doutora Ana Carolina Massarotto, ela que é ginecologista e obstetra e vai nos dar dicas aí para passar esse carnaval da melhor maneira possível, com muita saúde e muita felicidade. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia, obrigada, Edson. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, é isso mesmo, né? As pessoas elas vão pro carnaval e confundem com o fim do mundo e não é bem assim, né? Eu acho que principalmente para nós mulheres, a gente tem essa questão muito da liberdade sexual. Mas onde começa essa nossa liberdade sexual? É exatamente, como você mesmo bem falou, Nath, é um momento, acho que para todo mundo, né? O brasileiro
curte muito o carnaval, então a gente se permite ser mais livre também nessa época. Mas é muito importante que a gente respeite os nossos limites, principalmente limites de saúde, né? Então, desde os limites de não ultrapasse as minhas barreiras, o que eu permito o meu corpo, eu que vou delimitar, até os de segurança em relação, principalmente, às infecções sexualmente transmissíveis, né? As pessoas acham que o mundo vai acabar, não é? Exato, exatamente. E não, é pelo contrário, né? É um período para a gente poder estar aí curtindo, se divertindo, para começar o ano aí com mais energia, né? Então, todo cuidado é importante nessa fase. Eu tenho a impressão que, eu não ouvi falar disso esse ano, mas acho que aconteceu também uma providência aí da Secretaria de Cultura e Turismo, o fato de entregar em alguns locais de graça o preservativo. Sim. Assim, a gente pensa, é uma ação boa, vamos dizer, doutor. Com certeza. E isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Então, nas unidades básicas de saúde, em toda a rede SUS, o preservativo ele é distribuído gratuitamente. Alguns métodos contraceptivos também, né? Então, acho que sempre que a gente pode reforçar, e isso na época do carnaval acaba ficando mais intenso, verdade, com certeza é positivo. Doutora, muitas mulheres na menopausa, elas imaginam que o uso apenas do anticoncepcional, né, no caso elas não usam mais, fazia ali o papel e falam, já estou na menopausa, não preciso mais usar nenhum método contraceptivo. Exato. Isso é verdade ou é mito? Isso até um certo ponto é mito, né? Porque, primeiro, que no momento em que a gente entra na menopausa, naqueles primeiros anos, a gente ainda pode ter algumas oscilações hormonais. Então, não é incomum que a gente tenha alguns escapes ovulatórios, que é o que permite a gente engravidar. Muito menos risco, com certeza, mas isso requer atenção. Então, dependendo da fase de menopausa que você tá, talvez um contraceptivo seja muito bem-vindo também. E aí, no caso do preservativo, seja o masculino ou feminino, aí o principal, além da contracepção, a proteção contra as infecções. Independente, né? Da idade. Independente da idade. É isso que eu ia falar, preservativo feminino também, não é, doutora? Sim, sim. Ele acaba sendo um pouco mais impopular, porque algumas mulheres se sentem um pouco mais desconfortáveis pela forma anatômica dele mesmo, né? Mas tanto ele quanto o masculino vão dar uma proteção excelente pro casal, enfim. E também a gente estava conversando sobre esse aspecto ontem, tem alguns outros cuidados que as pessoas devem tomar também. O ônibus, você vai pegar um ônibus, às vezes ele está cheio, tem um abuso ali, tomar cuidado se você vai pegar um transporte por aplicativo no meio da madrugada, checar se o serviço é oficial, para onde que você vai, se o cara estiver desviando do caminho, fica esperta, exato, não abusar do álcool, essas coisas todas que a gente sabe, mas que no final acabam sendo um diferencial, né, doutor? Exatamente, acho que o sinal de alerta ele tem que estar ligado para todos os sentidos, né, nessas épocas, principalmente carnaval, que é um momento de maior comoção popular mesmo, né, então tá sempre atenta, checar a bateria de celular, né? Então nunca tá ali desprevenida, tentar estar sempre com um grupo de pessoas conhecidas, qualquer sinal aí de algum abuso, poder recorrer a autoridades nas ruas ou contatos oficiais que a gente tem, no próprio sistema único, né? Na rede básica de saúde também, um hospital próximo, uma unidade básica, acho que tudo que a gente pudesse cercar aí de cuidados, com certeza o cuidado com a ingesta do álcool, né? Não que a gente não deva, às vezes, curtir um pouquinho, mas se hidratar muito bem. Então, toma ali um drinkzinho, toma bastante água depois, vai espaçando isso, comendo, se alimentando bem, para que a gente evite qualquer desfecho que a gente não quer, né? Inconveniente. Doutora, falando em prevenção, eu queria entender essa prevenção combinada contra o HIV. O que essa pessoa pode fazer nesse caso? Hoje em dia se fala muito, né, do PrEP e do PEP, né, que são as profilaxias pré-infecção ou pós-infecção. Elas são profilaxias medicamentosas, em alguns casos, né, que são distribuídas gratuitamente pelo SUS também. A profilaxia pré-infecção, ela já é bem estabilizada para grupos de risco, então as pessoas que às vezes, profissionais relacionados com atividade sexual, enfim, podem procurar isso gratuitamente, então é muito interessante que você se informe, né, nas unidades básicas, nos centros de referência, e a gente tem as pós-infecções também, né, então teve alguma relação desprotegida, rompeu o preservativo. Isso, alguma situação de risco, procure também o centro de referência que eles vão te orientar a melhor profilaxia. Né? Normalmente medicamentosa, né? Nas pós-infecções, também é um medicamento distribuído gratuitamente.
E um acompanhamento, né, principalmente, porque a gente pode utilizar as medicações, mas a gente não está ileso de desenvolver alguma infecção. Então, esse acompanhamento pós é muito importante. A gente está conversando aqui com a doutora Ana Carolina Massaroto, que é ginecologista. Eu queria voltar nessa questão aí de algum incidente que pode acontecer, porque na hora da emoção as pessoas exageram, né? Rompeu o preservativo. E a pessoa, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Fica desesperado. Tem um tempo para você correr atrás, tomar alguma providência? Como é que é isso? Existe sim, em relação à contracepção, a gente tem os contraceptivos de emergência, né? É claro que sempre eu gosto de recomendar que se procure um serviço de saúde, porque aí a gente está dando muitas informações bacanas aqui, mas é sempre legal você ter uma avaliação individual, né? Então, pode ser um próprio pronto atendimento, existe um período de aproximadamente 72 horas de segurança do uso da contracepção de emergência, mas não só também a contracepção de emergência, né? Aí também as profilaxias, os cuidados para que não tenha uma infecção sexual associada, né? Mas até 72 horas é um período de contracepção de emergência que é efetivo. Depois disso, a gente já entra numa zona de risco maior para a gravidez. Doutora, no caso da pílula seguinte, muitas pessoas deixam isso como uma rotina. Quais que são os malefícios disso? Infelizmente, muita gente faz isso, né, Nath? E é um malefício, primeiro, para a saúde, porque é ótimo que a gente tenha a contracepção de emergência, mas quando ela é bem indicada. Um uso muito contínuo vai desencadear uma série de desequilíbrios hormonais, metabólicos, e isso pode provocar a longo prazo alguma complicação na saúde da mulher. Então, nunca deve ser utilizado como um contraceptivo, né? Só na emergência mesmo. E também, quando a gente se apega muito a esses contraceptivos de emergência, a gente esquece de outros métodos para se proteger das doenças, né? E até mesmo dos cuidados, né? Manter uma boa imunidade, uma boa hidratação, como você falou, uma alimentação legal, isso tudo vai deixar a gente mais saudável para combater essas doenças ou evitar uma infecção. Então, se apegar numa coisa só é muito ruim, né? Ainda mais uma coisa que, a longo prazo, com uso irregular, pode trazer algum malefício para a saúde. 10 horas e 13 minutos. Hoje já é o carnaval, já é para valer, né? Já para valer. Em São Paulo já tem os desfiles das escolas de samba. Você sabia que a campeoníssima Rosas de Ouro, ela vai começar o desfile já perdendo ponto? Ah, por conta do enredo, não é? Não, porque eles têm que entregar um envelope dizendo verdade. Qual vai ser, o que o desfile vai conter. E eles não entregaram no prazo. E as escolas que são rebaixadas, elas são rebaixadas ali por décimos. Exato. E você muito perdendo acirrado, meio né? ponto para a escola campeoníssima, a escola que é a maior campeã da história do Carnaval de São Paulo, é realmente um caso complicado. Mas eu queria voltar aqui no papo com a doutora Ana Carolina. Eu estava dizendo justamente que o Carnaval começa oficialmente hoje, né? Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Também não precisa arrumar um parceiro para cada dia do Carnaval, né? Vamos, a gente vê aquilo, né? A gente pode se divertir, mas com segurança, com moderação, com certeza. E se caso acontecer de ter mais do que um parceiro aí muito cuidado em relação a essas prevenções, né? Doutora, a gente estava falando, né? Acho que a maior prevenção são contra as ISTs. Isso. Por que a mudança dessa nomenclatura? Antigamente eram as DSTs, a gente até aprendia no colégio. Por que houve essa mudança? Então, a mudança ela é bem acadêmica mesmo, mas também muito autoexplicativa para que todo mundo possa entender. Porque antigamente a gente se preocupava só com o que era doença de fato. Hoje a gente se preocupa também com infecções, ou seja, algumas bactérias que às vezes você coloniza ali na região íntima e você também passa durante a relação sexual, né? Então, por isso, infecções. E também são bactérias, fungos que podem desencadear algum outro agravo, né? Então, por isso a mudança da nomenclatura, né? Para ficar de uma maneira mais acadêmica também, mas mais explicativa. Eu sei que a culpa não é sua, doutora, mas por que essas doenças têm esses nomes tão feios? Eu não vou nem falar aqui. Se eu vou num lugar, o cara fala, você está aqui com, deixa eu ver, escolheu uma aqui, ó. Você tá aqui com ciamídia, eu já infarto na hora. Para que esses nomes todos? Infelizmente a nomenclatura ela vem muito dos estudos científicos, né? Então ele é baseado em famílias de bactéria, então toda bactéria, vírus ali, fungo, vai ter um nome de família, um nome pessoal, né? Uma identidade mesmo. Mas são nomes feios, algumas não têm agravos tão feios, ainda bem, a gente consegue controlar bem, mas eu acho que é até legal ter um nome mais feio, assim, para as pessoas ficarem mais atentas. Vou tomar cuidado aí com o que eu vou estar entrando em contato.
Mas é científico mesmo, né? Com certeza. E as meninas, doutora, que estão aí com os hormônios florescendo aí na flor da idade, essa época de carnaval ali, 12, 13 anos, já começa a olhar diferente para o rapaz, os meninos também. Que conselho você dá para esses pré-adolescentes ou para esses adolescentes, doutora? Sempre prevenção vai ser o melhor caminho, né, Edson? Então, primeiro momento que você já notou as mudanças no corpo, uma primeira menstruação, procure um atendimento ginecológico. Para os meninos, às vezes um atendimento com um clínico geral, um urologista, enfim, para que possa ser bem explicado sempre a parte preventiva, né? Todos os cuidados com saúde. Estamos muito em cima agora do carnaval, ainda não tive esse tempo. Procure uma unidade de referência, todos os pronto atendimentos, eles ficam abertos na maioria das vezes 24 horas, então procure um pronto atendimento para ter uma orientação inicial, o que eu posso fazer agora? Dá tempo de algum contraceptivo já? Tem alguma avaliação mais urgente aí com algum profissional da saúde? Ou não dá tempo do contraceptivo, mas garanta um preservativo, pegue hoje em dia tem muito folheto, né? Ou acesso à internet, algum site com explicações sobre como me prevenir, o que fazer no carnaval. Então, acho que prevenção sempre vai ser a nossa principal arma, né? Com certeza. E falando exatamente nisso, infelizmente os casos de violência sexual aumentam nesse período. E aí, caso ocorra alguma mulher que está nos ouvindo, infelizmente, às vezes foi exposta a isso durante o carnaval, a quem procurar e o que fazer logo depois? Primeiro, voltando aí na prevenção, né? Então, sempre muito cuidado, né? Com o lugar que você vai estar, com a quantidade de álcool que você vai ingerir, esteja sempre em grupo de pessoas conhecidas, mas caso aconteça, aí vale sempre a pena procurar mesmo as autoridades, a gente tem vários contatos para isso. Eu sempre oriento que procure um serviço de referência de saúde em primeiro lugar, porque você já vai ter uma assistência mais completa, né? E normalmente os centros de saúde, eles estão preparados, né? Pronto atendimentos, pronto socorros, para te encaminhar para a parte legal, né, do que a gente precisa. Então, serviço de referência, aqui em Campinas a gente tem a Unicamp, que é um grande serviço de referência para violência contra a mulher. Então, procure ali mesmo que seja um pronto atendimento próximo, que você vai ser bem assistida para ter um primeiro exame clínico ali, passar com um profissional da saúde, e eles acabam delegando aí a parte que é mais jurídica, uma assistência mais importante, as próprias profilaxias pós-infecções. Então, acho que a saúde, assim, entrar pelo canal da saúde é sempre mais vantajoso. Doutora, minha neta Carolina fez 11 anos agora, e a gente vai olhando, vai acompanhando, há uma diferença já de comportamento das roupas, né? O corpo vai mudando também, as bonecas vão ficando de lado, o celular já é prioridade. Quando é que essas meninas devem deixar de ir ao pediatra e começar a ir a uma ginecologista, doutora? Existe uma fase que esse acompanhamento é conjunto, né? Então, até 18 anos, normalmente isso para os meninos também. É interessante que tenha esse acompanhamento ainda conjunto com o pediatra. Mas para a ginecologista, a partir da primeira menstruação, é o melhor período já para procurar um ginecologista. Tanto para as orientações quanto para a avaliação mesmo fisiológica, de mudança corporal, avaliação clínica mesmo para ver se está tudo ok, parte hormonal. Então, primeira menstruação é um marco aí para as meninas para iniciar o acompanhamento ginecológico. Não que ela já deva abandonar aí o pediatra, né? Mas o ginecologista entra muito bem nessa fase. Doutora, fase de carnaval, pessoal, como eu comentei, vai viajar, vai geralmente para praia ou para lugar que tem piscina, exposição à água, fica o dia inteiro com roupa de banho. Exato. E aí, o que fazer nesse momento? Tenho que trocar? Posso ficar o dia inteiro com a minha roupa de banho? Então, o ideal, Nath, por conta aí falando nós, né, mulheres, que temos essa peculiaridade na região íntima, né? A gente tem muita bactéria, muito fungo, que já é da nossa flora mesmo. E qualquer mudança do pH dessa região pode desencadear alguma infecção, né? Que às vezes não vai ter nada a ver com a parte sexual, mas que tem a ver com a nossa flora vaginal. Então, o ideal, quanto menos tempo roupa úmida você ficar, então se você puder fazer uma troca ali de roupa de banho e trocar para uma outra roupa seca, praia, piscina, deixar essas roupas secarem ao sol mesmo, é uma ótima ferramenta. E roupa de ginástica também, muito cuidado, né? Porque é uma roupa muito confortável, vai para um bloquinho, bota uma legging, enfim, notou que a roupa já está muito suada, muito úmida, o ideal é que troque também.
Hoje em dia a gente tem muitos tecidos tecnológicos, né? Então, sempre optar aí na compra, se você puder, por um desses tecidos. Mas muito cuidado com isso, tecido de algodão sempre vai ser primordial, evitar tecido sintético, né? Que isso vai ajudar a garantir uma saúde íntima legal. A via de transmissão dessas ISTs, elas são necessariamente apenas no ato sexual com ali, por exemplo, vaginal ou não? Ele pode ser por outras vias? Não, outras vias também, né? Então é muito legal a gente falar, por exemplo, sexo oral é uma via que pode ter uma contaminação e muito pouca gente usa preservativo, por exemplo, quando tem relação sexual via oral, né? Então, isso tem que ser um cuidado, uma atenção também redobrada. Outras vias também para algumas dessas doenças é a via de secreção mesmo, sangue, né? Então, muito cuidado aí. Infelizmente, podem acontecer acidentes, né? Doação de sangue, essas coisas todas que acontecem. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta. Uso de algumas drogas ilícitas, e infelizmente, então muita gente ainda compartilha, né, seringa, essas agulhas, enfim, tudo que é pérfuro cortante também pode ser uma via de transmissão. Então aí é claro que aí demanda uma atenção mais específica mesmo, mas também muito cuidado com essas vias. Mas falando da parte sexual, acho que a parte do sexo oral é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, que pouca gente fala. Sim. E que é bem descuidada, né? Então, o preservativo também serve para isso. Doutora, tem um ouvinte fiel nosso aqui, que é o Adriano, e ele está dizendo aqui o seguinte: acredito que uma gravidez indesejada seja até o menor dos problemas, na opinião dele. Não podemos esquecer das ISTs, como a Nath já falou, que podem até matar. E praticamente com essa roleta russa sexual, ainda muito vista no carnaval, pergunto, doutora, existem dados que mostram qual ator é mais descuidado nessa relação, o homem ou a mulher, ou ambos respondem ao chamado animalesco da natureza? Hoje tá bravo aqui o Adriano. Tá bravo. Existem dados, sim, claro que os dados eles são avaliados periodicamente, né? Então eles mudam mesmo temporariamente, mas infelizmente a gente sabe que os homens são os mais descuidados ainda quando o assunto é saúde, né? Infelizmente, a mulher ela já tem essa preocupação, a gente estava falando aqui, né, até dos 11 anos e tal, ela já começa a ter essa preocupação. Parece que é mais natural dela, cuidado com ela e com o parceiro, exato, não é, doutor? Exatamente. Então, os homens costumam ser um grupo mais descuidado, infelizmente, né? E, infelizmente, também porque, em alguns casos, eles são vetores de muitas dessas patologias. Então, por exemplo, o vírus HPV, ele pode manifestar a doença no homem também, mas é muito mais comum e muito mais grave nas mulheres. Então, às vezes, ele tem o vírus, ele não sabe, talvez passe anos sem saber, mas ele está transmitindo para várias mulheres, né? E no caso de quem tem hepatite B e C, quais são os cuidados? Hepatite B e C, os mesmos cuidados das outras, Nath, porque ela também passa por secreção, né? Então, sangue ou secreção na relação sexual. Então, na parte sexual, o uso do preservativo é o que vai garantir pra gente uma boa proteção. Doutora, queria agradecer demais sua visita aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes, pedir para você deixar um penúltimo recado, já que o mundo não vai acabar, né, no carnaval. Por favor, penúltimo recado, então, doutora. Exatamente, é isso aí, o mundo não vai, pelo contrário, nós estamos começando o ano, né, e é bom que a gente começa já com essa data tão divertida e tão gostosa que é o carnaval, que dá um refresco aí para todo mundo. Então, não se esqueçam, lá no início que a Nath estava até falando, protetor solar, hidratação, isso tudo faz parte da saúde como um todo e da nossa imunidade, e tem total relação com a parte íntima também, né? Então, tudo que você puder fazer de proteção, cuidado com a ingesta e quantidade de álcool, tá sempre em grupo de pessoas conhecidas e não abrir mão aí da proteção mesmo sexual. Contraceptivo para as mulheres, preservativo masculino e feminino, é o que vai garantir que o seu carnaval seja bem divertido e tranquilo para o ano que se começa. Conversamos com a doutora Ana Carolina Massaroto, que é ginecologista, dando umas dicas importantes para nós aqui, não só para o carnaval, mas para a vida toda também. Obrigado, doutora. Volte sempre. Obrigada, eu que agradeço. 10h25, vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo são todos. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos. Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 6:50, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 6:50. Até lá! A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Um recado importante aqui para você: o Plano Vital de Saúde Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, que é o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado da saúde, como é o caso da Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, região da Vila Itapura. Tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Detalhe, por um preço acessível que cabe no seu bolso. Então anote aí o telefone: 19-3500-1500, Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Nós vamos continuar falando de carnaval. Nossa convidada aqui agora é a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Esteve conosco aqui já faz um ano, hein, Maria de Lourdes? Tudo isso? Acho Tudo que não, isso. Não foi menos. Eu acho que faz um ano já. A gente só fala no carnaval. Passou tão rápido, né? Passou rápido, mas que bom que você está aqui de novo para a gente poder falar. Eu quero saber, eu como sou, o pessoal está dizendo que eu sou um folião nato, que é mentira, mas eu quero saber se eu vou poder me preocupar só em me divertir, porque a segurança vai estar garantida em Campinas. Bom dia, obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia a vocês, bom dia, Nath, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Esse é o nosso grande esforço, né? A gente termina um carnaval e já começa a pensar no próximo, nesse sentido de levar a melhor segurança para o folião, para que ele possa se preocupar mesmo só
com o carnaval, só com as brincadeiras e não tenha outra preocupação. Então nós trabalhamos muito nesse sentido, empenhamos aí um grande efetivo nesses dias de carnaval, inclusive no pré-carnaval, mas depende também de alguns cuidados que a gente sempre pede para que o Folião tenha, para nos ajudar a melhorar e ampliar a segurança oferecida nessas noites que atraem tanto público para a nossa cidade, né? Com certeza, não é só uma atitude que vocês têm que ter, nós foliões também temos que fazer tudo com muita consciência, e uma das medidas mais rigorosas é a questão do controle de recipientes perigosos. Queria que a senhora pudesse fazer esse alerta para o pessoal, principalmente recipientes em vidro. Sim, isso é muito importante, inclusive nós temos uma legislação municipal, um decreto que proíbe ir para os eventos de carnaval portando garrafas de vidro, seja qual for o conteúdo, pode ser água, não tem nenhum problema, e a água é muito importante, né? Precisa hidratar, o Folião precisa ter essa preocupação também com a sua hidratação, não só nos eventos diurnos, mas também à noite, costuma fazer bastante calor, então é importante. E a garrafa de vidro traz uma preocupação para a gente, relacionada, claro, à segurança do Folião, tanto podendo uma garrafa de vidro ser atirada ao chão, cair, e aquele caco de vidro servir para ferir um folião, pode até ferir gravemente, ou excepcionalmente, a gente não tem tido situações assim nos carnavais, mas eventualmente numa situação ali de desentendimento, pode inclusive servir para ferir alguém. Então isso é muito sério e nós pedimos que o folião tenha essa atenção, que nos ajude, que não leve de fato as garrafas de vidro para os locais. Então isso é muito importante, independente do evento também ser em período diurno, noturno, do local da cidade, então é proibido. E no caso de nós identificarmos o folião, tanto nós, guardas municipais, como os outros atores que trabalham ali no carnaval, né, da municipalidade, serão recolhidos. Já há algum tempo a gente não tem os desfiles das escolas de samba aqui em Campinas, mas há uma tendência agora brasileira que são os bloquinhos, né? Sim. E muita gente vai para o bloquinho mesmo. Queria que você desse um conselho, porque às vezes a gente estava falando agora há pouco com a doutora, que é ginecologista, o mundo não vai acabar também nesses 5 dias. Né? Não vai. Mas tem gente que acha que vai. Eu podia dar uma controlada, dar uma segurada, se preservar um pouco mais também, até para ajudar a GM, não é, Maria de Lourdes? Sim, sim. São outras recomendações que às vezes a gente faz, né? Falamos um pouco mais das questões que envolvem celular, uso de cartão, né? Que também é um período que estamos sujeitos a essas situações, mas de fato o mundo não vai acabar. É importante que se tenha também consciência na moderação, inclusive no uso de álcool, né? Às vezes pode exagerar um pouquinho, acaba indo aí numa vibe do grupo, e a gente vê também muitas vezes um consumo abusivo de álcool. Isso traz outras consequências, né? Outras situações que são importantes, até de descuidos pessoais que se pode ter. Então, é algo que a gente se preocupa também. Você falou uma coisa interessante. Quando eu era adolescente, isso foi nos anos 10 a.C., você falou da atuação em grupo. Acho que eu estava lá, hein? Não, olha, eu vou contar uma coisa para você. Olha, em grupo você criou uma coragem. Olha, eu nunca vou contar um segredo aqui. Eu nunca fui ladrão, nunca peguei nada de ninguém. Mas no grupo, você fala assim, tem uma garrafa de leite, você pega, ou um pão que eu quero. Sabe, sozinho você não faz. Sim, mas no grupo sim. Você faz. O embalo que é o problema, né? Sim, isso é muito comum quando as pessoas estão em grandes grupos, né? E, de fato, fazem coisas que sozinhas elas não teriam. A gente vê isso, por exemplo, com as torcidas de futebol. Verdade. Tem torcedores ali que não teriam algumas atitudes agressivas se ele estivesse sozinho. Mas quando ele está na massa, e porque isso também leva para a pessoa uma sensação de que ele não é individualizado ali, né? Ele é um grupo, é parte de uma massa e que não vai ser identificado, não vai ser identificado, não é ele. Então, fez porque o grupo todo fez. Então, esse comportamento é bem importante da gente fazer uma autoanálise. Né? Eu faria isso. Né? Isso é adequado, isso eu concordo que isso seja feito. E aí tentar, inclusive, demover o grupo, né? de tomar algumas atitudes que podem, sim, ter uma consequência muito séria, muito grave. Então, é preciso ter essa consciência, de fato, e o folião que estará ali nesses locais que reúnem muito público mesmo,
Normalmente o folião vai em grupo, dificilmente ele vai sozinho. Então ter esse cuidado, ter essa cautela, porque pode implicar sim numa situação muito grave, inclusive de cunho criminal. E essa descentralização do carnaval, os carnavais nos bloquinhos em diversos bairros, isso facilitou a segurança, isso ajuda? E se existe uma diferença entre alguns bairros, a quantidade, se é um bloco itinerante ou se é um bloco fixo, se existem essas diferenças? Existe sim. O emprego nosso operacional, o emprego do nosso efetivo para os blocos, ele vai levar em conta todas essas condições. Inclusive, se é um bloco que tem um trajeto, porque a gente precisa acompanhar, e inclusive os outros atores da municipalidade, né? A INDEC precisa se preocupar com o trânsito, a CETEC com o controle ali dos ambulantes, aqueles que são os permissionários que são regulamentados pela CETEC. Então, tudo isso traz, sim, uma outra situação de trabalho para a gente, obviamente. E depende do público estimado para o evento, para a gente poder ter esse cálculo de o que eu preciso. Eu tenho que destinar grupos nossos de patrulhamento a pé, tem só a viatura da conta. Então, tudo isso, sim, a gente precisa avaliar na hora de destinar o patrulhamento. O assédio é uma preocupação da GM, Maria de Lourdes? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, nós temos um trabalho aí conjunto com a Secretaria da Mulher, né, de Políticas para Mulheres, que tem um grupo que vai trabalhar um acolhimento a mulheres em situação de assédio. Então, uma tenda que vai ficar em Barão Geraldo ao longo aí das noites de carnaval, em ocorrendo essa situação, dependendo do que seja, e aí a gente avalia na hora, a gente encaminha essa mulher para a tenda para que ela possa ali receber toda a orientação, e a gente busca sempre buscar esse assediador, não a importunação sexual. A gente, no caso de sendo localizado, aí é um outro procedimento, tem que fazer encaminhamento ao distrito policial, mas isso tudo depois que a mulher for acolhida, porque a gente sabe que isso gera aí uma situação ali de trauma, de constrangimento grande para uma mulher. Então, essa é uma preocupação, sim. E fica o alerta também, né, para os rapazes, para os homens que estarão lá no carnaval. Não continua sendo não, mesmo num período de carnaval. Então, se a mulher falar não quero, aceita e segue a vida, porque esse é o procedimento adequado e que a gente espera dos nossos homens. Passado o carnaval... Antes de Cristo ou não. Independente, Independente. Né? Passado o carnaval... O que vocês fazem? Vocês já começam a planejar o próximo ano? Vocês usam os dados deste ano para poder analisar? O que foi analisado o ano passado que vocês conseguiram colocar no papel e mudar para esse ano? Sim, nós fazemos isso, né? Termina um carnaval já está no outro. A gente já vai pensando, ao longo do pré-carnaval, nós já vamos avaliando situações, tanto a parte da segurança pública, quanto a Secretaria de Cultura, que é muito atuante, faz uma interlocução muito importante com os blocos, e as demais pastas da municipalidade, né? INDEC, CETEC, urbanismo. Então a gente sempre conversa após o carnaval, já vamos fazendo anotações ali, olha, isso aqui foi bom, isso aqui a gente precisa mudar para o próximo ano. E a gente tem avançado muito numa interlocução importante com os blocos, desse entendimento de que a segurança pública é fundamental para que o carnaval aconteça, da colaboração deles junto aos foliões, porque eles têm inserção junto aos foliões. Os blocos tradicionais, né, de Campinas, esses que, em especial esses lá de Barão Geraldo, que acho que tem um pouquinho mais de tradição, tem uma boa interlocução com os seus foliões, e a gente tem construído um caminho de conversa, um caminho de diálogo, como, por exemplo, foi um avanço essa situação da proibição dos vidros. Foi muito importante. Tem a proibição, é muito importante que o folião saiba disso também, de levar para o local de evento caixa de som, porque senão eu corro o risco de ter 2 carnavais, né? Tem o carnaval do bloquinho, alguém liga uma caixa de som, faz um carnaval à parte ali, ou a hora que termina o bloco, alguém resolve fazer um carnaval particular, e a gente precisa pensar também que encerrou o carnaval, no outro dia tem mais, ou se acabou, fica para o próximo ano. Mas a gente não pode deixar que tenha um carnaval apartado ali, concorrente com o bloco, ou que depois a gente tenha uma situação que vai querer perpetuar o carnaval, amanhecer o dia, porque também as pessoas precisam descansar, a gente tem que limpar a rua, porque no dia seguinte o movimento começa novamente.
Então, o pessoal dos serviços públicos já começa a fazer a limpeza das ruas onde tem carnaval e é necessário que a gente respeite esses momentos. E essas construções foram muito importantes aí ao longo dos anos, o que tem garantido, sim, melhor segurança para o nosso carnaval. Você falou de respeito, vou fazer só um parênteses aqui, porque, Maria de Lourdes, eu vou te contar, viu? Olha, é difícil você ir para a praia. Uma época como essa eu não vou mesmo, porque tá lotado de gente. Mas você vai para a praia, você quer lá, você dá uma espreguiçada, igual um lagarto, assim, né? Põe o pé na areia, tomar uma cerveja, um refrigerante, um drink que você quer lá, você chega cedo na praia para arrumar um lugarzinho legal, de repente chega uma meia dúzia com umas caixas de som desse tamanho, um barulho ensurdecedor. É assim, a gente vive num país livre, cada um faz o que quer, mas é duro, viu, Maria Lourdes? Eu vou te contar, esse negócio de respeito ao próximo, parece que é um artigo cada vez mais em extinção. Viu? E a gente precisa se autoavaliar nisso, e pensar, olha, acabou, eu vou embora para casa, amanhã tem mais, ou se é o último dia de carnaval, fica para o próximo ano. Mas a gente precisa pensar nisso, sim, que a cidade continua também, então é preciso liberar o trânsito, é preciso liberar a rua, e aí quem foi dormir, quem está dormindo, merece também esse respeito, e a gente precisa pensar nisso e respeitar, assim, o espaço do outro. Nosso ouvinte Adriano está dizendo assim, queria a oportunidade para perguntar uma coisa que sempre tive curiosidade. Na preparação dos guardas, existe um treinamento específico e até psicológico para lidar com tanta gente, com umas ou todas na cabeça, que ficam além de chatas, muito corajosas e até violentas? Muito bom dia para a senhora, muito obrigado. Você responde para o Adriano. Adriano, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Sim, a gente faz, né? Tanto durante a formação dos nossos guardas, no período que eles passam pela academia, quando buscam ingressar na corporação, a gente tem um rol de disciplinas e, lógico, entre elas, esse atendimento a grandes eventos, atendimentos em que atuações nossas que possam ter pessoas que vão fazer um uso abusivo de álcool, inclusive para fazer encaminhamentos, para observar se precisa acionar um serviço médico para fazer um atendimento. Então, a gente tem, sim, esse preparo para essa e para outras situações também, nós fazemos, sim. Antes da sua pergunta, achei muito engraçado que tem um ouvinte nosso que mandou para cá o seguinte, ó. Hoje é sexta-feira 13, se você quiser me assustar, é só você me mandar um pix. Essa foi boa. Foi boa mesmo. Dependendo do valor, a gente vai assustar mesmo, né? Realmente, sexta-feira 13, né? E começa o carnaval na sexta-feira 13, um dia que... Você é supersticiosa, comandante da GM? Não sou. Não tem medo de nada, né? Não tenho essa superstição. Inclusive, acho que se tivesse, acharia que seria um dia de sorte. É verdade. É dia de sorte. É tudo como a maneira como a gente enxerga, né? E a gente, na hora que vocês chegaram, estamos rodeadas de mulheres maravilhosas. De novo brinquei, isso? Né? Vou ter que falar, não. Até brinquei, né? Que gostoso ter. Você à frente, né, da GM hoje, você sente que você consegue ter uma gestão diferenciada, que você consegue ter um olhar mais sensível para algumas pautas? Eu quero acreditar que sim. E esse trabalho lá, nós entendemos sim na corporação como muito importante, né? O meu subcomandante é homem, o subcomandante é Dilson. Então a gente tem uma parceria ali muito importante de olhares distintos às vezes, e essa composição ela é muito boa, né? De situações que eu olho que às vezes ele pode não enxergar, ou que ele me mostra também, comandante, isso aqui talvez pudesse... Então essa composição ela é muito importante. E creio sim que nós temos um olhar diferenciado. Engraçado que um superintendente, o Gama, um abraço, Gama, grande amigo meu, foi subcomandante da guarda, estava falando com ele e fazendo alguma outra coisa, aí fiz uma situação, ele falou, calma, comandante, que eu sou homem, eu só sei prestar atenção em uma coisa de cada vez. Eu também. E foi algo engraçado, falei, não, tá bom, Gama, então vamos lá, uma coisa, depois a outra. Então isso às vezes, olha, calma que eu só consigo pensar ou fazer uma coisa de cada vez. Então é importante, a Guarda Municipal tem muitas mulheres em postos de comando, superintendentes, que é o posto de maior graduação na Guarda,
mulheres que nunca saíram do patrulhamento, por exemplo, que trabalham na rua há bastante tempo, inclusive no período noturno. Então, as mulheres, nós estamos aí ocupando o nosso espaço, sim, e com muita competência, com responsabilidade, ocupando esse lugar que nos é de direito. Sem competição, né? Eu também sempre digo isso, a gente não está competindo com ninguém, nem com homem, nem... não existe isso, nós só queremos ocupar um lugar que é nosso, que é de direito e que a gente pode ocupar, sim, com competência. Com maestria. Eu estava conversando com a Natália ontem para saber o que eu ia perguntar com você, porque eu tenho medo das perguntas. Você, de repente... Vai que eu falo, esteja preso. Não, então, ela me disse... preso. A Natália disse exatamente isso. Se você não perguntar das armas novas que chegaram lá, você vai sair detido do programa. Então eu queria perguntar isso para você. Ontem foi um dia especial para a gente, né? Eu estou na Guarda Municipal desde 97, sou da primeira turma, então acompanho a corporação aí há 28 anos, né? Esse ano a gente completa 29. E é um dia importante porque nós fizemos aí uma aquisição de armamento, né? As pistolas Glock, e a primeira compra internacional que a Prefeitura fez, né? E a primeira compra que vem para a Guarda Municipal. Então, para a gente, isso é um avanço ao longo desses anos nossos de trabalho. É uma guarda relativamente nova, quando comparada a outras, mas uma guarda muito atuante no município, uma guarda que tem um trabalho reconhecido pela população. Então, ficamos muito gratos de poder receber esse armamento, uma arma reconhecida internacionalmente como um equipamento importante, pela sua durabilidade, é uma arma de muita confiabilidade, de boa empunhadura, de precisão. E para a gente que trabalha ali com as mais diferentes situações no dia a dia, inclusive com a vida em risco, é importante que nós tenhamos esse material confiável, esse material de ponta. E então nós ficamos muito felizes. E aí chegaram também novos capacetes antitumulto, novos escudos, que também nós utilizamos aí. E não é um equipamento que é só para a proteção individual do guarda, mas isso permite com que nós possamos entregar para a população um atendimento mais eficiente, de maior qualidade, porque se eu tenho um material melhor para trabalhar, eu também vou para situações com maior segurança de atuação. Então foi um dia especial para nós o recebimento dessas armas. Ao longo desses anos todos, né, de corporação, a gente vem evoluindo muito e foi um dia bem importante para nós, sim. Desculpa, o Edmilson está dizendo aqui, olha, parabéns para Campinas por ter uma mulher no comando da GM, onde considero eu um gênero com muito mais para sensibilizar o ser humano, sem contar as intuições que muitas vezes são certeiras. Obrigada, viu? Muito obrigada. Realmente a mulher prima, né, por essa que a gente chama de intuição, mas a gente tem uma percepção mesmo, creio eu que diferenciada. Mas vou te contar um segredo, eu também sou brava, viu? Sabe ser brava. Também sou brava, mas... eu tô achando você menos brava hoje do que eu sempre achei nas solenidades. Eu acho. Hoje não sei. Tá certo, que hoje estamos aqui em maioria. Deixa eu aproveitar não só falando de braveza, mas você falou do reconhecimento que a população tem. Uhum. Houve um momento em que a guarda estava no comecinho em que houve uma certa desconfiança. Mas será que de repente o guarda municipal chegava, mas esse cara é guarda municipal, por que ele está agindo assim comigo? Isso passou de vez. Passou. Inclusive, não tem muito tempo, né? A gente veio aí de uma polêmica também da atuação das guardas, né? Campinas sempre teve uma guarda muito presente. Nós já fomos criados, uniformizados, armados, já fomos para a rua com viaturas caracterizadas, e a atuação nossa ao longo dos anos garantiu isso. Garantiu esse reconhecimento junto à população, garantiu que nós sejamos acionados pelo nosso telefone de emergência 153 para as mais diferentes situações. E nos últimos anos também um trabalho muito importante do gabinete do nosso secretário, o Dr. Cristiano Bige, que tem uma integração também muito grande com as outras forças de segurança, o próprio prefeito Dário Saad, que nos permite fazer um trabalho de integração com as outras forças de segurança. Então nós trabalhamos muito próximos da Polícia Militar,
com operações conjuntas, com divisão de áreas, às vezes, olha, nós vamos patrulhar aqui de manhã, vocês à tarde, para a gente abranger um pouco mais alguma área que precisa. Um trabalho importante que a gente faz aí de uma integração de fato lá na ponta da linha, né, com Polícia Militar, Polícia Civil, às vezes inclusive com Polícia Federal. Então, tudo isso fortalece a nossa atuação, fortalece a segurança pública do município e nos permite reduzir índices, né? Campinas, pela segunda vez consecutiva, foi eleita a 4ª cidade mais segura do Brasil, dentre aquelas acima de 1 milhão de habitantes. E é preciso sempre a gente pensar nisso. Nós estamos falando de uma metrópole. Campinas tem mais de 1.200.000 habitantes, uma rede viária imensa, né, com rodovias que cortam a nossa cidade. O aeroporto internacional. Um aeroporto internacional de cargas importantíssimo, universidades, isso traz um outro público para cá, rede hoteleira, gastronômica. Então, é uma cidade muito grande. Quando a gente vai pensando nisso, né, o laboratório de síncrontron, que é muito importante, uma rede industrial grande, então é uma cidade gigante. E a Guarda Municipal de Campinas se sente muito feliz de poder, honrada de ter o reconhecimento da população e de poder trabalhar com diferentes programas, com diferentes tipos de atuação para cuidar dessa cidade que a gente tanto ama. Comandante, nessa área, né, de segurança, o quão importante é gerir crises, saber como gerir, saber como notificar isso à imprensa e você à frente de tudo isso, como que você tem feito nos últimos anos? A gente apaga muito incêndio, não é bombeiro. O famoso apagar incêndio. Não é bombeiro, mas a gente apaga muito incêndio. A gente não tem uma rotina, né? Você chega para o trabalho, muitas vezes, até eu tenho uma agenda ali estruturada, acontece alguma coisa, pronto, a agenda acabou. E o guarda lá na rua, né? Eu trabalhei bastante tempo na rua também, inclusive à noite. Você entra para o plantão, tem ali algumas rotinas, mas de repente surge uma ocorrência e pronto, né? Você vai para essa ocorrência e lá os desdobramentos dela, muitas vezes, você não consegue prever exatamente. Então, isso também a gente trabalha muito com essas questões de gerenciamento de crise, das situações que são inopinadas, daquelas que a gente sabe que ao longo do dia poderão acontecer. Então, isso é importante você ter esse olhar de que, olha, pode ter alguma situação. E a imprensa é muito importante para a gente, né? Poder falar com vocês, poder noticiar o que está acontecendo, para que isso chegue da maneira mais fidedigna para a população, para que não se crie fake news, para que também não se veicule aí em redes sociais ou qualquer coisa assim, informações que não são as verdadeiras. Então, para a gente é muito importante estar próximo da imprensa. Acreditamos, sim, que numa sociedade democrática de direitos, né, a imprensa é importante. Então, a gente sempre faz questão de estar com vocês e aproveitar essas oportunidades, levar informação, levar dicas para a população, orientações de procedimentos que são muito importantes. Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Queria que você deixasse aí um recado final para a nossa população. Eu que agradeço. A Nath, embora estivesse no meu lugar, mas... Eu sentei no lugar dela hoje. Como nós estamos às vésperas do Carnaval, né? Queria falar aí com os foliões, com aqueles que estarão nos blocos, que tenham esse cuidado, que cuidem dos seus pertences, que não levem para o Carnaval o que não for necessário. Cuidado com o aparelho celular, isso é o equipamento mais visado durante o Carnaval. Então, se você tiver um aparelho mais antigo, leva para o Carnaval, que é melhor. Bloqueia muito os seus aplicativos bancários, cuidado com o cartão. E, precisando de alguma coisa, tendo dúvida, pode procurar um guarda municipal, um operador de segurança pública que esteja pelo local, que nós estamos lá para te ajudar. 10h54, conversamos com Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Para os foliões de plantão, a sexta-feira que abre o Carnaval será de calor
tempo abafado aqui em Campinas. O dia começa com sol entre nuvens e as temperaturas sobem rápido, podendo chegar perto dos 29 ou 30 graus à tarde. Com o aumento da umidade, há chances de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Algumas podem ser fortes, com trovoadas, rajadas de vento e muita chuva em pouco tempo, algo comum nessa época do ano. De acordo com o CEPAGRE, os temporais podem ser intensos e localizados. A orientação é acompanhar a previsão e os alertas da Defesa Civil. No sábado e no domingo, o tempo deve ficar firme e quente na região. O sol predomina com poucas nuvens. As mínimas ficam perto dos 20 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus, com sensação térmica ainda maior. Na segunda-feira, o dia começa quente e com sol, mas à tarde podem voltar as pancadas de chuva com risco de temporais isolados. Já na terça e quarta-feira, a chuva deve se espalhar mais pela região a partir da tarde, com possibilidade de tempestades mais fortes. Boa folia e muito cuidado. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10h58, um recado aqui um grande abraço da família Bugrina, o Nildo, a Lucilene e os filhos Rafael e Guilherme do Jardim Londres, em Campinas, pertinho da minha casa. Eles estão dizendo aqui o seguinte: bom dia, o Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro em homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio, que é a Rádio das Nações Unidas. Parabéns a todos vocês da Band, do Pinheiro, Carlos Batista, CH, Tigrão, Gleger, Breno, PP, que é o Pedro Piscinato, Roger Williams, Leandro Bolles e demais profissionais da rádio. Muito obrigado aqui, estou pegando para nós também os parabéns aqui da família Bugrina. É o seguinte, no governo de São Paulo lançou a Feira de Empregos do Fundo Social de Solidariedade com mais de 2.000 vagas. O governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama Cristiane Freitas lançaram ontem, no Palácio dos Bandeirantes, a primeira feira de empregos do Fundo Social. A iniciativa oferece mais de 2.000 oportunidades reunidas em programas estaduais e setor privado e alunos capacitados pelo fundo. Da região de Campinas foram 38 formandos pelo caminho de capacitação no município de Hortolândia. A gente vai ouvir um trecho aqui da solenidade, onde participou aqui a primeira-dama Cristiane de Freitas, falando sobre esse evento importante, essa feira de empregos que foi lançada ontem no estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Então, esse programa, esse projeto não existiria sem vocês, alunos, sem os professores. Então, eu gostaria agora que todos os alunos se levantassem.
Eu gostaria que vocês olhassem para quem está ao lado e dessem parabéns. Eu não estou vendo vocês se dando parabéns. É isso aí. Vocês chegaram até aqui e merecem nossos aplausos. Eu gostaria também de parabenizar os professores. Muito obrigado pela dedicação. Vocês foram mais que educadores, vocês foram agentes de transformação. Quero agradecer também a toda a minha equipe do Fundo Social pelo esforço, pelo desempenho, pelo empenho, para que todos os nossos programas aconteçam, se tornem realidade. Então, cadê a galera da minha equipe do Fundo Social? Obrigada. E eu estendo também esse parabéns aos fundos sociais municipais, porque eles também são parceiros nossos. Muito obrigada. Agora eu queria que umas pessoas levantassem, porque sem elas, esse projeto, esse programa não existiria. São as primeiras damas municipais. Por favor, uma salva de palmas para todas elas. Clau, Cristina, Ana Cláudia, Maria Denilda, Giovânia, Flávia, Lígia, Letícia, Jéssica, Camila e Débora. Muito obrigada por vocês acreditarem nos projetos e fazer ele se tornar realidade, tá? Vocês são a peça fundamental para que isso aconteça. Muito obrigada a todas vocês. Quero agradecer. Tem vereador aqui? Tem? Então, levanta, vereadores. Por favor. Agradecer vocês também por apoiarem os projetos e divulgarem esses programas também nos municípios. Muito obrigada. E aqueles que não teria como acontecer, que são os nossos prefeitos, porque sem vocês abrirem as portas dos municípios de vocês, nós não entraríamos e não teria programa. Então, por favor, levantem todos os prefeitos. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Obrigada. Quero agradecer às secretarias estaduais do Desenvolvimento Social, na pessoa da Andresa. Por favor, Andresa. Ela, com Superação SP, vem oferecendo acompanhamento personalizado, incentiva cada pessoa individualmente e abre caminhos para o emprego e o empreendedorismo. Gostaria também de agradecer ao Jorge Lima, o secretário da Economia. Muito obrigada pela parceria de vocês dois. É uma parceria fundamental para que esse programa também seja amplo. Obrigada a vocês. O Jorge, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trouxe o Trampolim, que é uma plataforma que oferece acesso direto a vagas de emprego e cursos. O Banco do Povo, que disponibiliza linhas de crédito e suporte aos negócios. E o Empreendedor Artesão, apoiando os artesãos, oferecendo orientação para transformar talento manual em fonte de renda. Quero também agradecer aos empresários, né, que estão conosco, a sociedade civil junto, e quando o poder público e a sociedade civil andam juntos, as coisas realmente, de fato, acontecem, né, transformam as vidas. Quero aproveitar também e agradecer aos deputados estaduais e federais, porque o Fundo Social tem um orçamento, e para que chegasse a mais municípios, né, que fosse mais amplo, a gente precisou de um incentivo e eles indicaram emendas parlamentares. Eu vou citar os nomes dos deputados que, através dessa emenda parlamentar, chegaram a vocês o caminho da capacitação. Aquelas carretas itinerantes que foram adaptadas como salas de aulas. E chegaram a cada município e está chegando também a vários outros, graças à ajuda de vocês.
Muito obrigada por vocês acreditarem no projeto. Então, eu gostaria de agradecer a Gilmaci Santos, Letícia Guiar, Lucas Bove, Major Meca, Marta Costa, Oséias de Madureira, professora Camila Godoy, Rafael Saraiva, Ricardo Madalena, Rodrigo Moraes, Rogério Nogueira, Vitão do Cachorrão, André do Prado, Alex de Madureira, André Bueno, Bairros Munhoz, Capitão Telhada, Clarice Ganem, Dani Alonso, Danilo Balas, Danilo Campete, Delegada Graciela, Disseu Dalben, Égina Macedo, Eduardo Nóbrega, Fabiana Bolsonaro e os deputados federais Bruno Ganem, Capitão Augusto, Mário Frias, Paulo Freire e Rosana Vale. Só que eu gostaria que os que estão presentes se levantassem e virassem para o público para eles verem quem são. Muito obrigada a todas vocês. Quero agradecer ainda ao vice, o nosso vice Felício, tá? Pela presença e por estar sempre juntos conosco. Muito obrigada, Felício. Hoje nós celebramos mais que uma formatura, com pais, mães, jovens, mostrando que não há idade nem barreiras para se aprender algo novo. E olhando para vocês, eu vejo a imagem de um homem com fé, simples e humilde, que acreditou que o único meio de mudar de vida era com o conhecimento. Esse homem, o senhor Luiz Ferreira da Silva, um homem lá do Piauí, que acreditou que a qualificação conseguiria transformar a sua vida e a vida dos seus 4 filhos, era real. Esse é o meu pai. Por isso eu acredito tanto que a capacitação pode mudar a sua vida. E ele mudou a nossa. Graças ao esforço, à fé dele, a força de vontade, ele alcançou tudo que ele nunca imaginou ter para ele e para meus irmãos. Então, ele nos ensinou muito e eu agradeço muito ao pai que eu tive. Então, eu acredito muito na capacitação por isso que o carro-chefe do Fundo Social, nós temos muitos projetos, programas, damos continuidade a outros, mas é o da capacitação. Hoje nós tivemos nossa primeira feira de emprego, que vocês passaram por lá. Então, a gente tentou não só fazer curso de qualificação, mas abrir a porta da empregabilidade, para quem assim o desejar. Na vida, o caminho que seguimos, gente, é sempre uma escolha nossa. Sempre. Então, a gente tem que aprender a escolher, porque todas as consequências vêm dessa escolha. Então, se a gente souber escolher, a gente vai atingir os nossos objetivos. E eu creio que cada um de vocês é capaz de chegar onde vocês quiserem. E eu desejo a cada um de vocês sucesso e prosperidade. Assim como meu pai teve e ele acreditou, o primeiro passo é acreditar em si. E vocês já fizeram isso fazendo esse curso. Então, eu agradeço muito, porque olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Olha a quantidade de pessoas que acreditou que esse curso pode ser uma porta. Porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, as portas não se abrem. Mas será que a gente está preparado para ultrapassar essa porta? A gente precisa de qualificação. E quando a gente tem qualificação, a gente liberta sonhos. A gente cria oportunidades. Então, sucesso e prosperidade a todos vocês e a família de vocês. E que Deus abençoe muito vocês.
Agora, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Aquela pessoa que me convidou está à frente do Fundo Social, acreditando, me apoiando e confiando sempre. Eu quero agradecer ao meu marido, Tarcísio, que está sempre junto, né? Como eu falei, me apoiando e acreditando em mim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por permitir que eu faça parte dessa história. Porque pode ter certeza, pelo que o meu pai passou, isso faz mais bem a mim do que a todos vocês. Olha, muito obrigada a todos vocês. Ouvimos a primeira-dama Cristiane Freitas no lançamento no Palácio dos Bandeirantes, também da primeira Feira de Empregos do Fundo Social de Solidariedade. Vamos a um rápido intervalo, nós voltamos já já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Quem vai viajar no carnaval precisa se preparar e ter paciência. Entre hoje, sexta-feira, e quarta-feira, 18 de fevereiro, cerca de 4,8 milhões de veículos devem passar pelas rodovias da região de Campinas, segundo as concessionárias. Muita gente deve seguir para a praia, Circuito das Águas e também para o estado de Minas Gerais. No corredor Dom Pedro, a expectativa é de mais de 1 milhão de veículos durante a operação especial de carnaval, que vai até quarta-feira de cinzas. Só hoje, sexta-feira, são esperados mais de 230 mil carros, com o trânsito mais pesado a partir das 2 da tarde e a melhora apenas depois das 9 da noite. No sábado, o movimento também deve ser intenso, principalmente pela manhã. A rodovia Dom Pedro I, a principal via do corredor, deve concentrar mais de 700 mil veículos nos 6 dias. Ela liga a região de Campinas às rodovias importantes como Fernão Dias, Dutra, Carvalho Pinto e SP 340, muito usada para quem vai para o sul de Minas e também para o litoral norte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela do Band Mais. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11h14, reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes. O Procon de Campinas está reforçando que a importância da atenção redobrada na compra de ingressos pela internet, realização de pagamentos e na contratação de serviços como hospedagens e pacote de turismo. A recomendação é sempre priorizar sites oficiais, verificar a idoneidade das empresas e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, evitando prejuízos e fraudes. O órgão também orienta consumidores sobre direitos e deveres em bares, importante, viu? Bares, restaurantes, casas noturnas e meios de hospedagem, alertando para práticas consideradas abusivas, como exigência de consumação mínima, cobrança de multa por perda de comanda e retenção de documentos pessoais. Em caso de problemas, a orientação é registrar a ocorrência imediatamente
junto ao estabelecimento ou plataforma e formalizar a reclamação pelos canais oficiais do PROCON. É importante mesmo, viu? Muito. O cara exige uma consumação, igual que você vai na praia, né? Só precisa de uma cadeira, o cara cobra a cadeira e o guarda-chuva. Mas além da cadeira do guarda-chuva, não, cobra não. Ele diz assim para você, eu empresto a cadeira e o guarda-chuva, mas a consumação mínima tem que ser R$150. Pô, não dá, né? Não dá. Aí não fica dá. difícil demais. Muito. E o PROCON, inclusive, ele tem o site, ele sempre lança essas cartilhas. Eu acho super interessante, porque muitas vezes a gente não tem a consciência do que, até onde vai o nosso direito, quais são esses direitos. Então é muito importante, independente da época do ano, mas carnaval é uma época temporada, abusa, né? Altíssima temporada, então o pessoal abusa. Ainda hoje, eu vou trazer para vocês um panorama da previsão para quem vai viajar para o litoral norte e para o litoral sul. Eu quero agora, então. Pode ser agora? Pode ser agora. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho, então, de litoral norte. Vamos para Caraguatatuba, porque no sábado teremos máxima de 29 graus, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva ali tarde e noite. Mas são aquelas pancadas de chuvas típicas de verão, menos de 1 milímetro. Então, assim, nada muito expressivo. Domingo, tempo firme, zero chance de chuva, máxima alta aí, mínima também, 22 graus de mínima, 28 graus de máxima, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas não chove. Já na segunda-feira, sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite de céu limpo. Também na segunda não temos chances de chuvas, com máximas aí que podem chegar aos 30 graus. Já na terça-feira, aí, como eu comentei, essa tendência é uma tendência para o estado inteiro de São Paulo. Sol e aumento de nuvens pela manhã e aí sim, no final da tarde, pancadas de chuva um pouquinho mais fortes e acentuadas, com máxima de 29 graus. Que dia é isso? Isso na terça-feira de carnaval, porque durante ali a virada de segunda para terça-feira, a gente vai ter a atuação de mais um sistema meteorológico e por isso chove bastante. Durante esse tempo aqui, durante sábado e domingo, a gente está com uma massa de ar quente, um bloqueio atmosférico, então por isso as nuvens não conseguem se dissipar e aí não chove. Então, somente ali durante esse período de segunda para terça que as nuvens conseguem romper o bloqueio e aí sim as chuvas vêm e vêm com bastante intensidade. Agora vamos para o litoral sul. Litoral sul temos aí Santos, vamos para Santos. A gente sabe que as cidades são muito próximas, então ali as cidades Santos, Guarujá, provavelmente... Dá pra ir de balsa, né? Dá pra ir de... eu fui de balsa esses dias, eu nunca tinha ido. Eu tenho medo. Eu gostei, eu achei super legal. Passa rapidinho, é bem mais rápido do que ficar parado naquele trânsito infernal em alta temporada. E se afundar? Não afunda aquilo? Acho que não, né? Que bom. Se afundar tem bastante carro, né? Dá pra fazer um montinho ali. Pois é, bom, vamos falar de sábado então. Sábado, 29 graus, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Aqui, diferente do litoral norte, a gente tem um pouquinho mais de chuva, um volume um pouquinho mais elevado, tá? Com 5,8 milímetros. Já no domingo, 29 graus de máxima, também chove, mas chove durante a tarde, tá? Sem chuva durante a noite. Segunda-feira, também sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o céu volta a limpar, com máxima de 30 graus. Agora, na terça-feira, a gente tem um sinal de alerta, principalmente para o litoral sul. Sol com muitas nuvens, com chuva de manhã e tarde e noite com temporal. Aí a gente já tem uma previsão de quase 15 milímetros de chuva, tá? 27 graus de máxima. A tendência é que as máximas caiam um pouquinho depois da terça-feira, na quarta-feira de cinzas, por conta da chuva e desse período altamente chuvoso durante esses 2 dias. Muito bem, olha só. O Cemitério Municipal São João Batista de Valinhos vai ficar fechado para visitação pública na terça-feira, dia 17. Isso porque vai acontecer lá um serviço de dedetização por uma empresa especializada. O objetivo do serviço é que, periodicamente realizado pela Prefeitura, sob a supervisão da Secretaria de Obras Públicas, é prevenir a circulação de escorpiões e outras pragas. Para não reduzir a eficácia do inseticida, os túmulos só devem ser lavados a partir do sábado. E um detalhe importante, olha, o cemitério vai funcionar normalmente para velórios e sepultamento, e o local será reaberto para visitação na quarta-feira, dia 18, a partir das 7 horas da manhã. Eu quero falar aqui também o seguinte, a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, a Band+, vai, a partir de hoje, amanhã, uma edição especial, segunda e terça, apresentar o Band Folia no horário do Band Cidade, das 10 para 7 até as 7h20 da noite.
logo após o Brasil Urgente Local, que é apresentado pelo Guilherme Selegato. O Walter Senna vai estar na região do Circuito das Águas, ali vai estar em Amparo, e ele vai apresentar de lá o Band Cidade, que vai ser o Band Folia nesses dias, trazendo as informações do carnaval, os blocos, os desfiles, as atrações da região. Então é muito importante que você continue prestigiando a gente. Nós vamos ter já o Band Mulher, que é o seguinte: o programa de esporte do Carlos Batista vai ser normal, exibido daqui a partir do meio-dia. Colado no programa do Carlos Batista, que é os Donos da Bola, você tem o Acontece, que é apresentado pela Laís Peçanha, também apresentado daqui. A partir daí a programação é de Amparo. Então tem o Band Mulher, a Nath Luquezzi vai ficar aqui no estúdio, a Lari Lopes e o Thiago Dantas lá em Amparo. Depois vem a programação normal, o Brasil Urgente apresentado daqui, o Band Folia apresentado lá de Amparo, nesses dias especiais. Então hoje, amanhã, segunda e terça, uma programação especial de carnaval para você se divertir, se você for sair de casa, e se você for ficar em casa, continuar se mantendo bem informado, Nath. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho do movimento da rodoviária, Vamos. Porque o carnaval aumenta consideravelmente o movimento da rodoviária de Campinas. Nesse ano de 2026, são esperados mais de 98 mil passageiros na rodoviária, que irão viajar em mais de 6 mil ônibus. Por conta da alta procura, é importante o passageiro garantir a compra da passagem antecipadamente para evitar ficar sem passagem. Os destinos mais procurados a partir do terminal de Campinas são Praia Grande, Ubatuba, Guarujá e Rio de Janeiro. Claro, destinos de praia, né? Portanto, especialmente quem deseja passar uns dias nessas cidades, é importante correr para garantir as passagens. As passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque, que é o QR Code. Isso é muito importante, porque senão você não consegue passar nem ali na catraca para entrar e pegar o ônibus. Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar, assim, esse selo. Por isso é muito importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos aí 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. A rodoviária de Campinas alerta para que os passageiros somente comprem passagens de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária de Campinas, para evitar, assim, surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e o reembolso da passagem eles são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente ali com a empresa de ônibus. O passageiro também precisa ter um cuidado especial com a documentação, isso é muito importante. Então todos, até mesmo as crianças, devem apresentar o documento de identificação original com foto, então no caso RG, né? No caso, o embarque de crianças e adolescentes para viajarem desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de uma autorização prévia. A documentação é imprescindível porque sem ela, esse passageiro não embarca. Aí tem um detalhe interessante também, você está falando aí da compra das passagens, além de você comprar em sites seguros, você tem que comprar logo também, porque é o seguinte, na saída para o carnaval, a coisa é mais diluída. Então a pessoa um sai na quinta-feira, outro sai na sexta, outro sai no sábado. Só que na hora de voltar, volta todo mundo junto. Não é porque o trampo está esperando todo mundo na quarta-feira, então volta todo mundo junto. Então é importante. Então os sistemas ficam sobrecarregados, há aquele acúmulo também, as empresas têm que colocar mais ônibus para atender todo mundo. Então é bom você se planejar, se comprar com antecedência a passagem, como você falou, para não tumultuar muito a sua volta, né? Porque na quarta-feira a vida continua, né? O mundo não vai acabar. Eu espero que ele não acabe depois do carnaval. O pessoal acha que vai, mas ainda não, viu? Então se planeje para todo mundo estar aqui tranquilo, em segurança, quarta-feira de cinzas. 11h23, o carnaval no Food Park de Paulínia já começa hoje, viu? 13 de fevereiro e segue com a programação especial até segunda-feira, dia 16. Toda noite, um artista local vai se apresentar e animar a noite do clima e da folia. O espaço oferece diversões de opções de gastronomia, tudo num só lugar. O Food Park abre às 6 da tarde e as atrações musicais começam às 7 da noite. Por exemplo, se você for lá hoje, você vai poder acompanhar a apresentação da Dandara e Leandro. No sábado, a banda Colcheia. No domingo, o grupo Quizoeira. Na segunda-feira, o trio Matuto. O acesso ao local e shows são gratuitos. O acesso é gratuito ao local e aos shows. E o espaço também conta com estacionamento gratuito. O Food Park Paulínia fica na rua Antônio Ferro, número 75, no bairro Vista Alegre. Eu gostei aqui do grupo Quizoeira no domingo. Quizoeira, muito bom. Vamos continuar falando então agora das estradas.
que os dias de carnaval que começam hoje e se estendem até quarta-feira de cinzas movimentam também as rodovias do Corredor Dom Pedro e do sistema Anhanguera Bandeirantes. Cerca de 4 milhões de veículos devem passar pelas malhas viárias. De acordo com a Motiva Autoban, concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes de rodovias, o movimento esperado é de 2.991 milhões de veículos nos 6 dias, entre saída e chegada à capital durante a Operação Carnaval. A Motiva Autoban informa que orienta que os motoristas evitem os horários de fluxo mais intensos. Então, para hoje, das 4 da tarde até as 8 da noite, no sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde, e no retorno, o maior fluxo de veículo deve ser na terça-feira, das 3 horas da tarde até as 10 da noite. Na quarta-feira, o maior fluxo é durante o período ali das 10 da manhã até meio-dia. Já no Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a estimativa é de mais de 1 milhão de veículos ali pela rodovia durante esses 6 dias. Somente na sexta-feira são aguardados mais de 230 mil veículos e só a rodovia Dom Pedro I, principal rodovia de corredor, deve receber a passagem de pouco mais de 700 mil veículos. Na rodovia da Rota das Bandeiras, o movimento de saída para curtir o carnaval é intenso agora já a partir das 2 da tarde, com previsão de diminuição do volume de tráfego somente depois das 9 da noite. Então, durante todo esse período é bom evitar. Sábado de carnaval também deve ter grande fluxo no período da manhã. Antes de você falar das atrações de hoje do Band Mulher, eu quero dizer, o aeroporto de Viracopos também espera um público aí estimado em 187 mil pessoas em embarques e desembarques. Mas eu quero dar um recadinho aqui, a Prefeitura de Jundiaí e a CPFL estão reforçando a reordenação e a retirada de cabos e fios soltos dos postes da cidade. Isso podia ser feito aqui em Campinas também, porque tem alguns lugares que você passa, tem uns cabos aí soltos. Prefeitura de Jundiaí e CPFL numa parceria com empresas de comunicação para poder retirar esses fios e cabos que ficam soltos, ficam caindo. Às vezes um caminhão muito mais alto passa, derruba o fio e larga lá. Aí você não sabe se o fio está energizado ou não, risco de acidente. Então a CPFL, em conjunto com a Prefeitura de Jundiaí, estão reorganizando todo esse cenário, retirando fios e cabos soltos. O que nós vamos ter hoje? Comida? Hoje o programa tá demais. Não temos comida, mas temos bebida. Então não vou assistir. Vai ser o seguinte o nosso programa. Vai assistir sim e vai lá experimentar, porque tem drink sem álcool. Pra você então que vai trabalhar até tarde, sim. O drink sem álcool também pode, mas tem com álcool também pra quem vai poder curtir a folia. Hoje a gente vai fazer, sabe aqueles vídeos Arrume-se Comigo? Você já viu? Já. Na internet? Hoje vai ser um ao vivaço lá. Por quê? Nós teremos maquiagem. Nós vamos te ensinar, você aí que vai sair pros bloquinhos, uma maquiagem especial. Vamos te ensinar a sua fantasia pro bloquinho. Fica mais bonito ou não? Dá uma ajudada, né? Um a gente já nasceu bonito, né? Tem uns que não dá, né? A gente já nasceu bonito, só ressalta a beleza, entendeu? Que bom. E depois a gente vai aprender uma fantasia bem fácil de fazer. E aí sim, pra finalizar, aquele esquenta antes de chegar no carnaval com 2 drinks. Uma opção com álcool, uma sem álcool, é pra família toda. O programão tá completo. Vamos também receber os apresentadores do Band Folia, Lari Lopes, Thiago Dantas, porque eles vão fazer um link lá bem especial. E é isso, temos nossas fofocas do mundo dos famosos, então eu te espero 1h30 da tarde. Então, 11h30 começa aqui o Nossa Área. Nossa área. Começa aqui a Nossa Área, às 11h30. Agora são 11h28, a gente vai embora. Então você ouve aqui a Nossa Área, depois você assiste o Carlos Batista, o Acontece, o Band Mulher, e fica na Band o dia inteiro que você vai ficar muito bem informado. E como disse o nosso ouvinte aqui, é sexta-feira 13. Se você quiser me assustar, mande um Pix. Até amanhã. Eu quero. Até amanhã não, até segunda. Até segunda, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de